Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar meus colegas de mesa aqui na pessoa do senador Paulo Paim. É sempre um prazer estar aqui na CDH e mais prazer ainda discutir o mundo do trabalho, né? Infelizmente, num momento tão delicado que a gente tem passado. Aqui eu quero fazer uma análise da história recente de como a gente tem chegado nesse ponto de desproteção do trabalho, de desemprego, né, que está numa crescente, segundo os dados estatísticos, e a nossa presença, né, enquanto auditor fiscal do trabalho, nas empresas, né, nos locais de trabalho, a gente percebe como isso tem afetado os trabalhadores, né, as famílias, aí com diminuição de renda e com desemprego que está cada vez mais crescente. Bom, quando foi em 2017, com a mudança de governo e aquela ruptura que teve no momento na presidência, o Ministério do Trabalho era Ministério do Trabalho e Emprego até aquele momento. E foi retirada uma palavra do nome do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi justamente o emprego, né? Porque aqui a gente pode fazer um paralelo entre o trabalho e o emprego, que o trabalho, para que vocês saibam, para que os cidadãos saibam, o trabalho, qualquer tipo de trabalho é engajado dentro dessa categoria de trabalho. Agora, o emprego, especificamente, é aquele sob a proteção da CLT, que tem um manto da legislação que o protege. Isso pareceu uma mudança simples, uma alteração do nome, mas era um precurso do que vinha pela frente. E, a partir daí, a gente vê o mundo do trabalho, a proteção social do trabalho se desmoronando, né, aos nossos olhos. E esse ano, por incrível que pareça, depois de 85 anos, o Ministério do Trabalho foi extinto. O Ministério do Trabalho, que já foi o ministério mais importante do governo, esse ano foi extinto pela primeira vez desde que foi criado. Bom, o que trouxe isso de repercussão, além da reforma trabalhista, para o mundo do trabalho? Bom, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é o órgão federal que fiscaliza as relações de emprego e de trabalho no Brasil, foi rebaixada para uma subsecretaria dentro do Ministério da Economia. Bom, o que trouxe de consequência isso? Primeiro, redução do dinheiro, né, da verba pública destinada a essa secretaria, que fez com que as ações fiscais tivessem que ser reduzidas por insuficiência de recursos, né? Materialmente falando. Além disso, hoje nós estamos passando por um momento em que as gerências e agências do trabalho, que são pontos de atendimento do trabalhador, são ramificações do extinto Ministério do Trabalho e aí da Inspeção do Trabalho, onde o trabalhador tem atendimento nos municípios menores, né, em locais mais afastados, estão sendo extintas, né? Agora, com a MP 873, ela veio e começa a extinguir essas ramificações do direito do trabalho, onde o trabalhador tinha acesso ali a poder fazer sua denúncia, poder ter algum ponto de apoio, inclusive para direitos básicos, né? E aí, com essa extinção, a gente rebaixa a Secretaria de Inspeção do Trabalho para uma subsecretaria, pela primeira vez também na história, e acaba com essas ramificações, onde o trabalhador tinha acesso, onde o trabalhador podia ir lá fazer sua denúncia, poder tirar dúvidas sobre a legislação trabalhista. Isso tudo com um objetivo, parece que bem claro, né, de tirar o manto de proteção do trabalhador, sob o pretexto de quê? De como, desde a reforma trabalhista, de qual a gente fez parte de várias audiências aqui, o SINAID fez parte de várias audiências na Câmara, defendendo que a reforma não passasse, né, que essa reforma não fosse feita daquela forma. Aqui, como bem disse nosso colega Nicola, que começou um debate que eram 8 pontos, o ministro depois falava em 13 pontos só que vão ser alterados e passaram a ser mais de 100. E, por incrível que pareça, né, os pontos que foram alterados dentro da reforma trabalhista já haviam sido alterados, não faziam parte da CLT de 1943, como era alegado. E o que a gente defende a gente vai terminar, vai alterar a legislação trabalhista
sob o pretexto de que ela é arcaica, que ela é antiga, antiquada, e vamos voltar para o século XIX, para a legislação do século XIX, que é o que está acontecendo, né? O nosso período pós-revolução industrial, que é quando a gente consegue hoje ver que a desproteção do mundo do trabalho ela está chegando a um nível tão extremo que a gente está voltando ao período de pós-revolução. Por que eu digo isso? Porque agora também está em debate a redução de até 90% das normas de saúde e segurança do trabalho. Essa redução representa o quê no cenário atual? Bom, o Brasil já é o 4º lugar mundial, que é um ranking, esse ranking não é bom de ser tão bem posicionado aqui, em 4º lugar mundial, no número de acidentes do trabalho. As normas de saúde e segurança do trabalho, elas estão aí justamente para proteger o trabalhador, proteger o meio ambiente de trabalho, para que se evite que os acidentes aconteçam. Hoje, como o senador Paulo Paim leu aqui no início, ano passado, mais de 600 mil acidentes do trabalho, o Brasil amarga um recorde histórico de quase 700 mil acidentes de trabalho ano aqui no Brasil. Então, é um número que é assustador, é um número que a gente deveria, ao invés de retirar a proteção do trabalhador, dizendo, não, essas normas de saúde e segurança, elas travam a economia. Na verdade, elas não travam a economia. Elas buscam garantir a segurança no meio ambiente de trabalho. E ainda assim, a gente não consegue. Aí, imaginem vocês, cidadãos, o senhor senador, se a gente retira 90% dessa proteção, como tem sido batido aqui, NR12, que protege máquinas e equipamentos, que o Brasil se recusa a aceitar, cumprir. E lembrando que essas normas, elas são elaboradas por uma comissão tripartite, que hoje, inclusive, né, as comissões tripartites paritárias, elas foram extintas também para discussão e rediscussão dessas normas, que elas são sempre atualizadas, as normas são muito atualizadas, e essa comissão tripartite, ela é composta pelo governo, por representante dos empregadores e representante dos empregados. Então, não é uma norma que ela é criada por uma cabeça só e diz é assim que vai ser feito e é assim que deve ser a partir de agora. Essas normas, elas são discutidas, amplamente discutidas, e o texto só é elaborado a partir do momento que há um consenso. Então, os empregadores também concordaram com as normas de saúde e segurança que estão aí hoje, né, nossas 36 normas de saúde e segurança. Eles concordaram com elas. Eles fizeram parte das comissões que as elaboraram. Então, não há razão para que se extinga 90% das normas de saúde e segurança do trabalho, até porque, como eu disse anteriormente, elas são sempre atualizadas. Ontem eu estava lendo uma matéria de um site italiano e a Confederação Mundial dos Sindicatos rebaixou o Brasil, né? Incluiu o Brasil. Hoje, o Brasil faz parte dos 10 piores países para se trabalhar em 2019. Pela primeira vez na história, o Brasil faz parte desses 10 piores países. Foi incluso nessa relação de 2019, Brasil e Zimbábue. Por que o Brasil entrou? Esse é um ranking que é feito pela Global Rights Index. O Brasil entrou por ter considerado que suas leis são regressivas, ou seja, tiram a proteção do trabalhador, isso desde a reforma trabalhista. E aqui uma outra reforma que está sendo debatida hoje no Congresso, né, que essa semana supostamente é para ser finalizado os debates, que é a reforma trabalhista, que ela aprofunda a reforma da Previdência, que ela aprofunda a reforma trabalhista, porque há tópicos dentro da reforma da Previdência que influenciam diretamente no mercado de trabalho, como o caso do não pagamento do FGTS para aquele trabalhador que já é aposentado, entre outros casos que tem ali dentro, que vários direitos do trabalhador estão sendo solapados ali dentro dessa reforma da Previdência também. Então, o Brasil entrou nesse ranking dos piores lugares para se trabalhar em 2019 por causa da desproteção do trabalho, repressão violenta a greves e protestos e intimidação dos líderes sindicais. Aqui a gente volta lá no que foi também já citado aqui, na MP 870, quando se retira as contribuições, aliás, a 873, quando se retira a contribuição sindical obrigatória
E aí se passa os sindicatos a terem uma dificuldade muito grande de se manter, uma dificuldade maior ainda de conseguir negociar com os empregadores e os sindicatos de empregadores. Então, o que há um esfacelamento dos sindicatos para que a gente possa diminuir a proteção, diminuir a força de resistência que o mundo do trabalho tem frente aos empregadores. Diante disso, o Brasil foi denunciado, né, na OIT, e aqui eu vou fazer um paralelo aqui, né? A Convenção 81, que garante que a inspeção do trabalho seja independente, tanto financeira quanto administrativamente, hoje está sendo violada aqui no Brasil, porque a inspeção do trabalho, a partir do momento que é rebaixada para uma subsecretaria dentro do Ministério da Economia, perde parte da sua autonomia, perde parte da sua independência, perde seus recursos financeiros. A diminuição do número de auditores fiscais do trabalho, que já foi denunciada várias vezes aqui, que o Brasil hoje, por alguns estudos econômicos, aí tem 1/3 dos auditores fiscais do trabalho que deveriam ter. A gente vê que a inspeção do trabalho, essa Convenção 81, ela está sendo desrespeitada aqui no Brasil, porque a inspeção do trabalho brasileira, infelizmente, não é mais independente como deveria ser para que se protegesse o mercado de trabalho, para que se protegessem os trabalhadores. Aqui eu digo mercado de trabalho porque parece que, não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, mas a economia ela só funciona se o trabalhador tiver como consumir, né? Se você tira o direito do trabalhador de consumir, como essa economia vai girar? Não produz e não tem quem consuma o que produziu. Então, não consigo entender a lógica que é essa de rebaixar tanto o nível salarial das pessoas. Aqui, eu também, lendo ontem um estudo, a PNAD do IBGE apontou que houve uma perda real de 2014, primeiro trimestre de 2014, para o primeiro trimestre de 2019, de 16% da renda real dos trabalhadores. Isso para quem está trabalhando, né? Fora o desemprego alarmante que a gente tem aí. Então, isso quer dizer o quê? Que se antes o trabalhador conseguia comprar 100 itens, aqui eu vou usar para simplificar, hoje ele consegue comprar 16 itens a menos, então seriam 84 itens apenas. Isso demonstra o quê? Que a capacidade de girar a economia diminuiu do trabalhador. Isso faz com que todos percam, inclusive os empregadores. Então, não consigo entender a lógica que é de se tirar totalmente a proteção do mercado de trabalho, a proteção do emprego, sob um pretexto de que vão gerar mais empregos que não foram gerados. Na verdade, o desemprego aumentou. E aí, a economia, de uma vez por todas, para e não se consegue mais desenvolver essas atividades econômicas, e aí não se consegue fazer com que haja ganhos, né? Então, eu não consigo entender qual é a lógica por trás disso. A lógica parece que é só perversa, de só retirar direitos dos trabalhadores e fazer uma concentração maior de renda ainda do que já existe. Isso porque o Brasil já é um campeão de concentração de renda, né? Então, eu não vejo como isso pode trazer benefícios para a sociedade como um todo. Então, é muito importante que todos estejam atentos e cientes do que está acontecendo. Essa diminuição da proteção do trabalho, essa diminuição das normas trabalhistas, das normas de saúde e segurança, vão trazer prejuízos enormes para a sociedade brasileira. E aqui, senador, a gente também fez parte, o SINAIT, da elaboração do Estatuto do Trabalho, que está nessa casa, que é uma medida alternativa para que a gente possa voltar a ter um mercado de trabalho sadio, né? Que a gente possa voltar a ter uma economia sadia para que o Brasil volte a crescer, volte a se desenvolver. O Estatuto do Trabalho é uma proposta bastante interessante, que todas as entidades do mundo do trabalho fizeram parte da elaboração dele. E aí fica aqui, né? Para que vocês busquem conhecer o Estatuto do Trabalho, vejam o texto. É muito importante que esse texto consiga ser debatido aqui, levado adiante, para que a gente possa voltar a ter umas condições dignas no mercado de trabalho, umas condições dignas de vida da população, porque eu acho que é o desejo da maioria de todos nós. Muito obrigado. Aqui, como representante do SINAIT, eu queria agradecer mais uma vez ao senador Paulo Paim por convidar a gente para fazer essa fala aqui, né, na CDH,
que é muito importante para que as pessoas saibam o que realmente tem acontecido no mundo do trabalho.